O documentário Arquitetura da Destruição, de Peter Cohen, defende um importante argumento de que a motivação política do nazismo é indissociável de uma motivação estética. Inclusive, alguns dos líderes do nazismo, como o próprio Hitler, tiveram envolvimento com atividades artísticas. Hitler foi um pintor frustrado, tentou ingressar na Academia de Artes de Viena e foi rejeitado nos anos 20. Nunca deixou de fazer suas esquetes. Richard Wagner foi para ele uma inspiração, o compositor antissemita do século XIX. Whoever would understand Nazism must first know Wagner, said Hitler. Wagner's political tracks were early favorites of Hitler's. Already in Linz, he had fantasized over his own operas. It was opera's scenic possibilities that fascinated Hitler. The fantastic illusion, the flight from reality. In Wagner, he saw his idol, creative artist and politician in one person. Hitler borrowed Wagner's props, anti-Semitism, the cult of a Nordic legacy, the myth of pure blood, all gave contour to Hitler's worldview. O nazismo, ele já desde o começo do seu regime, nos anos 30, faz uma seleção artística, ele separa diferentes tipos de arte, que ele vai chamar de arte degenerada, exibe essas artes como um exemplo da arte que não é uma arte ideal, não é uma arte aceitável e que as pessoas não deviam admirar e por tais e tais motivos. E, obviamente, ele vai enquadrar as vanguardas artísticas, qualquer tipo de arte que não está preocupada com o ideal do belo, né? O ideal clássico do belo que eles vão buscar nos antigos e tentar forjar um novo tipo de arte nazista para o homem do futuro, né? Para uma arte que está submetida a um processo de higienização, de estetização exacerbado, que é muito limitante e muito perigoso, né? Como a gente lê, por exemplo, no artigo de Walter Benjamin, no seu ensaio, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, existia um perigo muito grande nesse período da arte ser uma espécie de propaganda para o fascismo, que foi o que aconteceu tanto no nazismo quanto no fascismo italiano. E o Benjamin, que foi um dos intelectuais que foi tremendamente prejudicado por causa do nazismo, alemão de origem judaica, né, que culminou no seu suicídio, ele já apontava para esse perigo que ele chama de estetização da política, que foi o que os nazistas fizeram e o documentário ilustra muito bem, né? Ele mostra como que Hitler ele nunca deixou de ter paralelo às suas megalomanias da guerra, um projeto estético que acompanhasse isso tudo, né? Um sonho estético. Athens, Sparta, Rome, Hitler said, if we can create a synthesis of the three, our state will never perish. Quando eles marcharam sobre Paris em 1940, Hitler não se preocupou em destruir a cidade, porque, de acordo com ele, quando Berlim, a capital do Reich, ficasse pronta, a nova Berlim, a beleza de Paris seria como uma sombra. E por que se preocupar em destruir uma sombra? O arquiteto do Hitler, o Albert Speer, ele estava trabalhando com ele em um projeto para que Berlim fosse uma cidade monumental, algo que é incomparável na história e que no Reich, né, que duraria 1000 anos, de acordo com ele, mesmo em civilizações muito futuras, as ruínas de Berlim ainda pudessem ser vistas, né, perdurassem ao longo do tempo. Então, o arquiteto já estava trabalhando com essa ideia, com a ideia de ruínas que fossem perdurar, né? Junto com esse monumentalismo, com esse resgate de um classicismo grego e uma tentativa de forjar um tipo único de arte para a sociedade,
ele também estava comprando coleções, comprando obras de artes à medida que o exército conquistava territórios, ele comprava vários para sua coleção pessoal, estava promovendo exibições de arte nazista ao longo da guerra. E também, falando em guerra, o documentário mostra muito bem como que o projeto nazista via a guerra de um jeito romântico, né? De um jeito poético, que é algo que já estava no ar antes da subida ao poder do nazismo, no movimento futurista italiano do Marinetti, que eles faziam uma apologia da guerra, uma exaltação tanto das novas tecnologias quanto da guerra. Olhar para a guerra como algo poético, para a conquista, para os novos aparatos, para os tanques. E o nazismo até promoveu um concerto em uma fábrica de tanques de guerra. Mandava pintores para acompanharem os soldados, para retratar mesmo as derrotas na guerra, no campo de batalha, com um olhar poético. Isso tudo, obviamente, é muito problemático, a gente viu onde isso deu, e esse é um documentário muito importante para ilustrar como que a estética nazista contribuiu para o assassinato em massa que ocorreu no Holocausto. O assassinato principalmente de judeus e também de ciganos, de deficientes físicos, toda a proposta da eutanásia, e como que civis, pessoas como advogados, engenheiros, arquitetos, médicos respeitados, tornaram-se assassinos. A gente fala muito da banalidade do mal nesse aspecto, quando a gente fala dos crimes nazistas. Mas é importante também que a gente não esqueça a perversidade estética que contribuiu com tudo isso. Com a propaganda contra os judeus, eles tentaram tornar o antissemitismo uma questão de higiene, como por exemplo no filme O Judeu Eterno, que o documentário analisa, onde há montagens grotescas de judeus do gueto comparados com ratos. Eu gostaria de ter visto o documentário abordar também o cinema da Leni Riefenstahl, a cineasta do Führer, né? E como que ela faz como por exemplo no Triunfo da Vontade, um filme de propaganda elevado à máxima potência, assim, que é uma montagem que não sai nunca da mesma nota, que está sempre exibindo como que o exército é grandioso, como que o poder de fogo é gigante, como que, enfim, o nazismo é ordenado, como que, sabe, todo o plano está sempre afirmando a mesma coisa. E é sempre voltado para essa exaltação constante do partido e do Hitler, que no começo do filme chega de um avião, né, vem dos céus como uma espécie de messias, e como que ela está mostrando sempre mesmo os artefatos antigos da Alemanha, construções como catedrais sendo cobertas por bandeiras nazistas. Então é um filme que está muito dentro dessa proposta e que propagou muito esses ideais estéticos que eu gostaria de ter visto o documentário abordar, e ele não abordou. Porém, fica aqui a minha recomendação para que você assista esse filme também em complemento ao documentário, para ver como que o documentário é assertivo e perspicaz na sua análise. Alongside Gauleiter and party functionaries, we find doctors, genocide experts, and architects. Defining Nazism in traditional political terms is difficult, mainly because its dynamic was fueled by something quite different from what we usually call politics. This driving force was, to a great degree, aesthetic,
Its ambition was to beautify the world through violence.